testemunha é uma pessoa que fala com fidelidade, certo? Uma pessoa que vai testemunhar, ela tem que falar com fidelidade. Ela tem que falar com verdade, né? Uma fiel testemunha de Cristo, nós imaginamos que ela tem que representar fielmente aquilo que é a vontade do Senhor. Ela tem que representar fielmente a Deus, a Cristo, né? E um texto que nos remete a isso é esse que está aqui no Espírito de Profecia. Para os que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, Romanos 8, 28, a biografia bíblica tem uma lição ainda mais elevada do préstimo da tristeza. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, Isaías 43, 12. Testemunhas de que Ele é bom e de que a bondade é suprema. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, 9. Aqui está dizendo que nós somos testemunhas de quem? De Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Porque nós fomos chamados pelo decreto de Deus. Deus nos chamou. E Ele quer que nós sejamos testemunhas de que Ele é bom e de que a bondade dele é suprema. E nós, como testemunhas, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. O que é a abnegação? É quando você dá a vez para o outro, é quando você dá aquilo que você tinha por direito, você poderia ter por direito, mas você oferece. Isso é abnegação. Eu teria muitos direitos, mas eu, com a minha vontade, dou esse meu direito para alguém. Isso é abnegação. E a abnegação é o princípio que Satanás odeia. Por isso Deus deu o seu Filho unigênito. Deus não precisava dar, mas Ele deu. Isso é um amor abnegado. Jesus também deu a vida por nós. O princípio do céu é dar. Isso é abnegação, né? Satanás nega a existência da abnegação. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas e da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Então, desde o grande conflito, Satanás ele quer olhar para a nossa vida e quer dizer que tudo que a gente faz e que Deus faz é por motivo egoísta. Que você só serve a Deus porque você tem tudo certo na sua vida. Nada te falta. Ele quis falar lá no céu que a lei de Deus era egoísta. Que ele queria que todos os anjos servissem ele de forma egoísta. Ele queria que fosse assim, mas não é. E Deus quer provar, através das testemunhas dele, que ele não é assim. E a obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. É para isso que Deus precisa de testemunha. Para refutar essa pretensão. Para mostrar que o princípio do céu, a abnegação, é um princípio bom, que revela o caráter de Deus. E isso tem que ser revelado nas testemunhas de Cristo. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio, todos os que aceitam são as testemunhas de Cristo. Todos os que aceitam este princípio devem ser coobreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio.
Escolher o que é reto porque é reto, estar pela verdade, ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Está no livro Educação, na página 154 e 155. O que está dizendo aqui é que essas fiéis testemunhas de Cristo, na vida dessas pessoas, na vida prática, naquilo que elas fazem, na decisão que elas tomam, elas vão revelar o princípio da abnegação. Eu dou tudo para Deus para reivindicar o caráter dele, porque eu sou testemunha de Cristo. Eu quero mostrar que a vida de Cristo em mim, que a vida de Cristo em mim revela o caráter do Pai, e mostrar que Satanás está errado. E essa é a herança dos servos do Senhor. Não tem mais nada para a gente fazer aqui nessa terra a não ser isso. Quem é esse homem? Jó. A vida de Jó revela uma fiel testemunha de Deus. Esse homem, ele foi abnegado. Ele provou que o caráter de Deus, que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus são justos, santos, retos e bons. Mas para ele provar isso, ele teve que passar por uma prova. E o que Jó passou? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Então aqui já é a declaração de quem era esse homem. Ele já era uma fiel testemunha, porque ele já era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Satanás odiava ele, porque ele já era testemunha. Ele já mostrava que as coisas de Deus davam certo porque ele era certo. Ele estava pela verdade porque era verdade. Lá no relato bíblico fala que Jó ajudava as viúvas, ajudava os pobres. As pessoas gostavam dele porque ele era um homem que era agradável, ele era ajudador, ele era justo. E Satanás odiava ele. Mas o Senhor o amava. Deus confiava em Jó. E olha o que Deus fala para Satanás. Porque a gente sabe pelo livro de Jó que Satanás, ele vai lá no céu como se ele fosse representante do nosso planeta. E ele chega lá e Deus fala com ele. E disse o Senhor a Satanás. Não foi Satanás que disse para Deus. Deus confiava tanto em Jó que ele disse para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus falando de Jó. Não é ninguém falando de Jó, é Deus. Deus não mente. Deus não dá um elogio por acaso. Aqui Deus está elogiando Jó e está mostrando para Satanás que ele confia em Jó. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Jó 1, de 9 a 11. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó 2, 5.
tira dele a proteção que o Senhor sempre dá. A testemunha de Cristo tem proteção de Deus? Tem. E aí Satanás falou, toca na proteção. Ele vai blasfemar do Senhor. O Senhor disse a Satanás, tudo quanto tem está na tua mão. João 1,12. Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Jó 2,6. Educação, página 155. Será que Deus confiava em Jó? Pode tocar, mas não deixe você tocar na vida dele. Eu confio em Jó. Foi isso que Deus falou para Satanás. Porque Jó era uma fiel testemunha de Deus. Deus podia confiar nele. Deus precisa de homens em quem ele possa confiar. Homens que, se eles estiverem sozinhos, eles vão permanecer fiéis. É o desejo de todo pai, que se você deixar o seu filho sozinho, ele vai fazer tudo que você ensinou para ele. É ou não é? É o orgulho de todo pai saber que na ausência dele, o filho andou direitinho nos preceitos que foram ensinados dentro de casa. E Deus tinha orgulho de Jó e confiava nele. Pode tocar, mas não vai tocar na vida dele. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso o quê? Satanás fez uma miséria na vida desse homem. Jó perdeu em um dia tudo que ele tinha, até os filhos. E a mulher dele, que deveria ser a ajudadora, ainda foi usada por Satanás para desanimar ele e falar para ele, blasfema de Deus e morre. E Jó disse para ela, você é louca. Deus não tem culpa disso. E em tudo isso, Jó não pecou. E não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não decepcionou a Deus. Ele permaneceu como fiel testemunha de Cristo. Foi feito a Jó de acordo com sua fé. Prove-me, disse ele, e sairei como ouro. Jó 23:10. Assim foi. Por sua paciente persistência, reivindicou o seu caráter e bem assim o daquele de quem ele era representante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42, de 10 a 12. Educação, página 156. Deus transformou a vida de Jó pela fidelidade dele. Quero dizer que quando o servo de Deus reivindica o caráter dele fielmente, ele vai receber muito mais do que o que Satanás tocou. Se aqueles que estão desejosos de serem fiéis testemunhas de Cristo tiverem que deixar para trás o mundo, as coisas da vida, os prazeres desta vida, eles podem ter certeza que eles ganharão muito mais. E pode não ser nessa vida, mas no porvir. Deus teve fiéis testemunhas em todos os tempos na história dessa terra. Em todos os tempos. E Jó representa aqueles que viverão nos últimos dias da história dessa terra. Aquelas testemunhas que reivindicarão o caráter de Deus numa angústia qual nunca houve. Na vida de Jó, Deus silenciou a acusação de Satanás. Aqui está a paciência dos santos.
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Quem são esses de Apocalipse 14, 12? Os Jós. São eles. Os 144 mil. Jó é um tipo dessas fiéis testemunhas. Daqueles que vão ser tocados por Satanás. Daqueles que vão ser perseguidos. Daqueles que vão ser arrastados no pó. Mas que ficarão fiéis a Deus. E não vão pecar. Porque está escrito de Jó assim. Em tudo isso Jó não pecou. E não atribuiu a Deus falta alguma. E esses vão silenciar a acusação de Satanás. Satanás vai ficar mudo. Ele não vai poder dizer mais nenhuma palavra contra Deus. Quais foram os homens na história que reivindicaram o caráter de Deus? No relato daqueles que, mediante a abnegação, entraram na comunhão dos sofrimentos de Cristo, acham-se os nomes de Jonatas e de João Batista, aquele no Antigo Testamento e este no Novo. Jonatas, como ele reivindicou o caráter de Cristo? Jonatas, por nascimento, herdeiro do trono, e não obstante ciente de que fora posto de lado pelo decreto divino, o mais terno e fiel amigo de seu rival Davi, cuja vida ele protegia com o perigo da sua própria. Firme ao lado do Pai, através dos tenebrosos dias de seu poder em declínio, e a seu lado tombando, ele mesmo finalmente, acha-se o seu nome guardado como tesouro nos céus, e na terra permanece como testemunho da existência do poder do amor abnegado. Que rapaz de valor! Que testemunha fiel! Jonatas, ele podia ter tido o trono para ele por direito. Era dele, ele era o sucessor. Mas ele entendeu que Deus tinha ungido Davi. E ao invés dele lutar para ter o trono, tomar o trono de Davi, ele foi o melhor amigo de Davi. Ele protegeu Davi. E os dois conversaram e Jonatas disse: eu sei que você vai assumir o trono porque Deus disse. E eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você no seu reino. Eu quero cooperar com você. Que amor abnegado. O nome de Jonatas está guardado no céu como tesouro, porque ele foi testemunha fiel de Deus. Porque ele levou na vida prática dele as características de Deus. Isso é uma fiel testemunha. João Batista. Olha o que está escrito de João Batista. João Batista. É necessário, disse ele, que ele cresça, ele, Jesus, cresça, e que eu diminua. João 3,30. Sozinho no calabouço, João, vendo um dia terminar o seu caminho e o de seu mestre, João aceitar este encargo, a comunhão com Cristo no sacrifício. Mensageiros celestiais assistiram-no até ao túmulo. Mensageiros celestiais assistiram João até o túmulo. Os seres do universo, caídos ou não, testemunharam a reivindicação do serviço abnegado feito por ele. Que coisa linda! Esse homem, ele decidiu que ele serviria a Deus até no último dia da vida dele. E os anjos acompanharam ele até o fim. E o caráter de Deus foi reivindicado através da vida dele até na morte dele. A morte de João Batista selou a reivindicação do caráter de Deus. Isso é ser uma fiel testemunha de Cristo.
quando o homem não desiste, quando o homem caminha até o fim, até a sepultura, falando que o Senhor é Deus e que Ele vai seguir até o fim. E que mais direi? Estou lendo Hebreus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, porque eles eram testemunhas de Deus. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 32 a 40. E também está escrito isso no livro Educação, página 158. Esses homens, eles não foram como nós. Eles não receberam a promessa. Eles passaram por todo o sofrimento, por tudo o que Deus colocou na frente deles para eles testemunharem e reivindicarem o caráter de Cristo, e eles estão na sepultura esperando que a última geração reivindique finalmente o caráter de Deus para que eles possam subir e receber a promessa. Por isso que isso está escrito aqui, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A última geração tem a responsabilidade de que estes homens abnegados, que deram a vida, o sangue pela causa de Cristo, possam subir também. Que homens que nós devemos ser, hein? Que lugar nós ocupamos na história desse mundo? Que testemunha que Deus está pedindo que nós sejamos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque o céu está nos olhando, os mundos não caídos estão nos olhando, os homens estão nos olhando. Por quê? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. É assim que a gente deve ser. Deixando todo o embaraço, tá te prendendo? Tá te amarrando? É para não ser fiel, é por isso que tá te amarrando. Para você não ser essa testemunha aqui que deixa todo o embaraço e todo o pecado e segue olhando para o autor e consumador da fé, porque ele já passou por isso. Ele já viveu isso. Ele testemunhou que Deus é santo, justo e bom. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue combatendo contra o pecado. Você acha que você já combateu tudo? Ainda não. Ainda tem mais combate, ainda tem mais guerra pela frente.
Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Você é igreja, eu sou igreja. O nosso lar é igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. 2 Pedro 3,12. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Já pensou? Se desde que você fosse pequenininho, como são os nossos filhos agora, nós estivéssemos reivindicando o caráter de Deus em tudo que a gente fizesse, Ele já teria voltado. Nós já estaríamos no céu. Satanás já estaria morto com os anjos maus. A miséria já teria acabado. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher o precioso grão. Parábolas de Jesus, página 69. Tem gente que odeia esse texto. Porque esse texto de Parábolas de Jesus, página 69, fala daquilo que mais dói no mundo cristão hoje. Ser abnegado e parecer com Cristo. O que mais dói no mundo cristão hoje é ler esse texto e combater sobre Parábolas de Jesus, página 69, porque na realidade nós temos que reivindicar o caráter de Deus e estar prontos para Ele voltar. E isso é sério. Esse povo, essa última geração, vai estar vivendo nessa condição, deixando Ele o santuário, Cristo. As trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. O grande conflito, página 614. Esse povo, essas testemunhas fiéis, essa última geração, quando eles estiverem longe de Jesus, sem a intercessão de Cristo, essa é a palavra melhor, eles vão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, e vão fazer tudo o que eles aprenderam do Pai. Eles vão reivindicar o caráter de Deus, mesmo sem Jesus estar no santuário intercedendo por eles. E isso quer dizer o quê? Que eles estão como Jó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Só que o tempo vai acabar. Nós vivemos em tempo de graça. Agora, Deus tem nos chamado. Em Romanos, nós lemos que Deus nos chamou por decreto. Deus tem nos chamado. Mas um dia o sol vai se pôr, como o sol se pôs em Jerusalém. Quando o sol em declínio rápido se ocultasse no céu ocidental, terminaria o dia de graça de Jerusalém. Quando a comitiva se detinha no cimo do Olivete, não era ainda demasiado tarde para Jerusalém se arrepender. O anjo da misericórdia dobrava então as asas para descer do áureo trono, a fim de dar lugar à justiça e ao juízo prestes a vir. Mas o grande coração amorável de Cristo intercedia ainda por Jerusalém, que lhe escarnecera as misericórdias, desprezando as advertências, e estava a ponto de mergulhar as mãos em seu sangue. Jesus ainda estava chorando lá no cimo do Olivete, lá no Monte das Oliveiras. A gente conta isso para os nossos filhos nas histórias bíblicas. Quando que Jesus chorou em cima do jumentinho, chorando por Jerusalém. Ah, Jerusalém, por que você não se arrepende? Por que você não se converte?
Jesus ainda estava chorando por eles, mas o sol estava declinando. O sol estava se pondo. Jesus está chorando por nós. Jesus está querendo ver a nossa decisão. Ele não quer que a gente se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o sol está se pondo e a decisão é nossa. Depende de nós. Se tão somente Jerusalém se arrependesse, não seria ainda demasiado tarde. Enquanto os derradeiros raios do sol poente paravam sobre o templo, as torres e cúpulas, não a levaria algum anjo bom ao amor do Salvador, desviando-lhe a condenação? Formosa e ímpia cidade, que apedrejara os profetas, que rejeitara o Filho de Deus, que por sua impenitência se prendia em cadeias de servidão. Seu dia de graça estava quase passado. Acontece que um dia o sol vai se pôr para nós também. E vai ser tarde demais. E o clamor de Deus nos nossos ouvidos, falando: ah, Jerusalém, se arrepende, se converte, muda de vida, anda nos meus caminhos e ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus quer de nós. Abandona, sai dos embaraços de todo pecado. Põe em prática o que eu estou te ensinando, é para a tua salvação. Mas nós precisamos nos apressar, porque o sol está se pondo. E pode não dar tempo mais. Eu não sei até quando eu vou estar viva. E o sol vai se pôr para mim. Nós somos Jerusalém. Nós somos adventistas do sétimo dia, a última igreja. Do que Deus precisa? Deus precisa de fiéis testemunhas que antes que o sol se ponha, deem um alto clamor. Que antes que o sol se ponha, possa reivindicar o caráter de Deus na sua própria vida. Que antes que o sol se ponha, possa mostrar para o mundo, para os anjos e para os mundos não caídos, que o caráter de Deus é justo, santo, reto e bom. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista. Homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências. Que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo que possuem. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Os covardes não entrarão no reino dos céus. E Deus precisa de homens que tenham coragem de se posicionar quando o tempo de perigo aparecer e você tiver que abrir a sua boca e falar: eu creio. Ele chama homens que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais homens é que ele dirigirá as palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Deus precisa desses homens que não se compram nem se vendam e que no íntimo de sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. E homens que sejam fiéis a Deus ainda que caiam nos céus. Fiéis testemunhas de Cristo. Toda a mensagem que nós temos ouvido esses dias são para que nós sejamos fiéis testemunhas de Cristo.
Deus precisa destes homens, destas mulheres, desta família, destas pessoas, para que o caráter dele seja reivindicado e ele volte logo. E que os nossos filhos não tenham que passar mais uma geração nessa terra. E que Satanás seja finalmente morto e destruído, raiz e ramo. E que o pó deles seja o estrado dos pés dos santos do Senhor. E que a terra seja renovada. E que nós possamos morar para sempre com o nosso Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser fiéis testemunhas de Cristo. E andar nas pegadas do nosso Salvador. E com certeza, nós vamos ter que deixar tudo para trás. Com certeza, isso não vai ser andando na fila junto com todo mundo. A gente vai ter que trilhar um caminho cheio de pedra, espinho. Nós vamos ter que deixar as malas, vamos ter que deixar a carruagem, depois vamos ter que deixar os cavalos, vamos ter que caminhar descalços. E quando a gente perceber que o caminho está ensanguentado e a gente quiser desistir, a gente vai saber que o nosso Salvador passou por ali, por um penhasco bem íngreme, bem difícil. E no final dele não tem nada, só uma corda pendurada e você tem que segurar nela, pela fé, para poder passar para o outro lado. Essas são as fiéis testemunhas de Cristo. E tomara Deus que enquanto o sol ainda não declinou, nós possamos fazer a decisão ao lado de Deus. Que quando a nossa fé for chamada para ser posta diante do mundo, nós possamos abrir a nossa boca como estes homens fizeram. Mesmo que isso signifique perder a própria vida, mas ganhar o céu. Que Deus seja louvado. E que o nosso nome possa ser guardado como tesouro. Porque eu acredito que livros sobre nós não vão ser escritos mais. Acabou a história. Não vão se falar mais de Enoques e de outros tantos que reivindicaram o caráter de Deus. Mas estes aí, que serão santos nessa terra, que irão morar com Cristo no céu, terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E é lá que a gente deve estar. E que o nome de Deus seja louvado e que vocês levem para casa as pérolas da palavra de Deus, da verdade, gravadas no coração. E que os nossos filhos possam ver em nós um cheiro suave de vida para a vida. E que eles possam também decidir estar ao lado do Senhor antes morrer do que pecar. Amém? Vamos orar? Pai querido e santo, Tu és o onipotente Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está sentado no Teu trono e recebe as nossas orações através do Teu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis. Nem sabemos orar, Pai, mas estamos aqui como a pior das gerações, imperfeitos, pecadores, mas carecendo da Tua graça e nos lançando aos Teus pés, para que todo pecado e todo embaraço seja tirado da nossa vida. Temos ouvido a Tua palavra, Pai. Temos sabido das Tuas verdades. E isso tem sido, Senhor, para nós muito caro. Ajuda-nos, Pai, a rejeitar o mundo e colocar-nos aos Teus pés, a nós e a nossa família. Ajuda que essa palavra, Pai, possa modificar os nossos caminhos. Dá-nos força para prosseguir nos Teus caminhos, nos Teus estatutos, nas Tuas veredas. Transforma o nosso falho coração num coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Tem misericórdia de nós, ó Deus.
Que a coragem, a persistência de todos os teus fiéis servos possam ser para nós um cheiro suave, possa ser para nós coragem, testemunho, para que nós permaneçamos fiéis também. Ajuda-nos a testemunharmos do teu caráter nessa vida e a desmentir o grande enganador. Ajuda-nos a sermos como Jesus foi. Dá-nos a tua paz, Mestre. E dá-nos bom descanso agora que vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro. Porque confiamos na tua palavra. E em paz nós deitaremos e pegaremos no sono. Porque só tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Nós te pedimos todas estas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas por causa do sangue do nosso Salvador e da vida que ele viveu nesta terra, é que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.